Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos iniciar a nossa última aula sobre o tema das execuções, né? A aula em que nós vamos falar rapidamente, é uma aula bem curta, vamos falar rapidamente sobre as hipóteses que justificam a suspensão do processo de execução. Tem algumas peculiaridades acerca da prescrição, por exemplo, prescrição intercorrente, né? E das hipóteses ou das situações em que é autorizado ao juiz extinguir o processo e reconhecer a satisfação da obrigação, tá? Aqui não tem muito o que a gente inventar, não tem muito o que exemplificar. Então, vamos só direto apreciar o que dispõe o código, né? Quais são as hipóteses em que a execução pode ser suspensa. Acompanhe aqui comigo no material. O código diz, no artigo 921, que o processo de execução ele vai ter seu curso suspenso, primeiro, nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber, tá? O 313 é o artigo que traz as hipóteses de suspensão genérica, a morte, perda de capacidade processual de qualquer das partes, representante legal, advogado, né? A suspensão por convenção das partes, que tem aquela restrição de que só pode no máximo por 6 meses, a arguição de impedimento, suspeição, a admissão de incidente e resolução de demandas repetitivas, que não vai se aplicar aqui na execução, tá? Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, isso aqui pode acontecer no caso dos embargos do devedor, por motivo de força maior, enfim, são as hipóteses previstas no artigo 313, tá? E o 315 aprofunda aquelas hipóteses em que a decisão aqui no processo civil depende de uma decisão que vai ser proferida em outro processo, como um processo penal, você está discutindo ali a inexistência de um fato ou qualquer coisa nesse sentido, ok? Essa é a primeira hipótese. Outra hipótese, diz o código, quando no todo ou em parte, né, suspende-se a execução no todo ou em parte, na verdade, a execução, quando recebido, com efeito suspensivo, os embargos da execução. Óbvio, se o efeito é suspensivo dos embargos, eu suspendo a execução e vou processar e julgar apenas os embargos, tá? Terceira hipótese, quando o executado não possuir bens penhoráveis, nesse caso a gente vai suspender o processo aí por até 1 ano, para que o exequente possa localizar bens. Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer adjudicação, nem indicar outros bens penhoráveis, eu não conheço outros bens, aquele bem único penhorado que eu encontrei não me interessa para adjudicação, então eu depois de 15 dias eu vou ser intimado para apresentar novos bens ou adjudicar e eu não indico, o juiz vai suspender. Quando concedido aquele parcelamento, né, do artigo 916, que a gente viu na aula de embargos, quando eu executado, reconheço o crédito do exequente, pago adiantado 30% do valor e faço o requerimento de parcelamento em até 6 vezes mensais, isso então vai, uma vez deferido, né, esse procedimento, o processo fica suspenso, enquanto você está pagando ali mensalmente. E aí algumas regras com relação a essas hipóteses. Então, a hipótese do 3, o juiz suspende a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspende também a prescrição. No período de suspensão, a chamada prescrição intercorrente, ela não se opera, tá? O 3 é o que fala aqui quando o executado não possui bens penhoráveis. Então, o processo fica parado 1 ano para ver se nesse 1 ano ele constitui patrimônio e a partir daí esse patrimônio pode ser penhorado. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizados o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, tá? Não é a extinção da execução. Os autos vão ficar arquivados, para não ficar ali entulhando o cartório. E aí eles vão ser desarquivados para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Então, encontrei um bem, eu faço uma simples petição de desarquivamento e penhora do bem. De desarquivamento e expedição de mandado de penhora, tá?
Decorrido o prazo de 1 ano sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Então, quando o processo volta para o seu curso normal e eu não estou me manifestando, aquele prazo de prescrição intercorrente volta a acontecer. O que é a prescrição intercorrente? Aquele mesmo prazo prescricional que foi interrompido quando da citação, com eficácia retroativa ao despacho da citação, se eu somar os períodos de inércia do exequente no curso do processo, com exceção dos períodos em que o processo está formalmente suspenso, tá? Uma vez somado, pedacinho com pedacinho com pedacinho com pedacinho, o total, e totalizando o período integral do prazo prescricional, o juiz vai poder pronunciar, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo, né? A prescrição é causa que impede o exercício do direito de ação. Então, por isso o Código vem e diz que o juiz, depois de ouvidas as partes, né, isso, claro, depois de somado o total do prazo prescricional intercorrente, aí ele vai intimar as partes para evitar a decisão surpresa, é uma regra geral do Código, mesmo as matérias como prescrição que devem ser reconhecidas de ofício, né, pelo juiz, ele tem que ouvir as partes, vai dar o prazo de 15 dias, tá, e para se manifestar, e depois disso ele vai reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Então, aqui é o princípio do estímulo à solução pacífica das controvérsias, né? Dá a entender o quê? Houve uma autocomposição, fizeram um acordo ali, extrajudicial, foi dado um prazo pelo exequente para que o executado cumprisse voluntariamente a obrigação, então informa o juiz e aí o juiz vai suspender a execução durante esse prazo. Fim do prazo sem o cumprimento da obrigação, o processo retoma o seu curso, tá? E aí também, diz o Código, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais. Isso é a regra geral de suspensão dos processos, né? Processo suspenso veda a prática de atos processuais. Podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Tá, e no caso de impedimento ou de suspeição, em que há necessidade de uma providência urgente. Então, só para a gente fazer um link, né, da matéria, lembrar o que eu sempre digo para todos os meus alunos nesses 15 anos que eu dou aula de processo civil se estuda, acompanha comigo aqui, processo civil não se estuda como se estuda direito material, né? O processo civil não é estático, o processo civil é dinâmico, né? Você tem ali dividido o código em parte geral, processo de conhecimento, processo de execução, meios de impugnação, as decisões judiciais, né? Mas eu posso ter petição inicial, indeferimento, que já é extinção, sentença, e recurso de apelação. Isso como os 2, 3 primeiros atos de um processo. Então, não tem como, eu posso me apontar, me apresentar no exercício profissional como um advogado especialista em direito das coisas, em um único livro do Código Civil. Dentro do direito das coisas, eu posso me apresentar como um advogado especialista em ações possessórias, né? Eu posso ser um juiz da vara de falências. E aí eu vou mexer apenas com recuperação judicial e falência, o resto da minha vida profissional. Eu posso ser um juiz de vara de entorpecentes. E eu só vou julgar matérias utilizando o Código de Processo Penal e a Lei de Entorpecentes. Eu vou ser especialista nisso. Agora, quando eu falo em processo civil, eu não posso ser um advogado especialista em apelação. Não, eu sou o melhor advogado de apelação em São Paulo. Não, em Brasília ninguém faz uma contestação como eu. Isso não existe, não é? O processo civil, ele é dinâmico e eu tenho que estar o tempo inteiro estudando os institutos, fazendo correlação com parte geral e com os outros institutos, tá? De um instituto com o outro, ok? Então a ideia aqui que eu falei, ó, quando ele diz salvo na hipótese de impedimento ou de suspeição, quando necessitar medidas de urgência. Ora, e se for hipótese de impedimento ou suspeição? Volta lá para o impedimento ou suspeição, lá da parte geral do Código, que diz que quando for suscitado impedimento ou suspeição, as medidas de urgência são requeridas ao substituto legal, ok? Só um exemplo, eu queria reforçar essa ideia da dinamicidade do processo,
a necessidade de enxergar como um todo, tá? Mas utilizei esse exemplo do impedimento e da suspeição, ok? Então vamos voltar aqui para fechar. Extinção, a gente falou da suspensão, vamos falar da extinção, né? Extinção da execução, quando ela ocorre? Quando a petição inicial foi indeferida, é óbvio, né? Não estão presentes os requisitos. Também vai ser extinta a execução quando a obrigação for satisfeita, né? Seja ela de fazer, fizeram, não fazer, pararam de fazer, entregaram a coisa ou pagaram a quantia. Nesse caso, obrigação satisfeita, extingue-se a execução. Quando o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. Por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Fora da execução, por exemplo. O exequente renunciar ao crédito ou quando ocorrer a prescrição intercorrente, tá? E aí, o código finaliza o livro das execuções dizendo que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Se não tiver sentença declarando a extinção da obrigação, em tese, aqueles efeitos, por exemplo, de averbações, restrições de patrimônio, permanecem ativos. A partir do momento que vem declarado na sentença a extinção da obrigação, o executado consegue dar baixa em qualquer tipo de restrição. Tranquilo? Então é isso. Fechamos aí, nesse grupo de aulas sobre processo de execução, o estudo das execuções. Não deixe de ler o Código de Processo Civil, todos aqueles artigos, né? É uma leitura exaustiva, são vários artigos sobre procedimentos, artigos que não tem o que explicar, mas que a gente precisa ler para ter uma visão completa do procedimento. Principalmente porque parece que o legislador, quando elabora o Código de Processo Civil, elabora qualquer Código de Processo Civil, né? E elaborou esse assim, ele dá aquela separada nos temas e aí pega aquelas peças que sobraram, joga para cima e onde caíram ali, elas vão ficando. Então, a gente vai encontrar um artigo sobre litisconsórcio lá no capítulo de litisconsórcio e várias exceções espalhadas pelo Código. A gente vai encontrar sobre, por exemplo, poderes do juiz na parte geral e um monte de coisa diferente espalhada pelo Código. Matéria relacionada com recurso especial, no recurso especial e também relacionada no agravo em recurso especial e assim por diante. Então não deixe de ler o código inteiro para ter essa visão completa, tá? Terminamos aqui então o livro das execuções e aí fica faltando analisar os meios de impugnação de decisões judiciais. Dentre eles, nós teremos os recursos e aquelas ações de competência originária dos tribunais. Reclamação, ação rescisória, incidente de assunção de competência, incidente de arguição de inconstitucionalidade no controle difuso, conflito de competência, dentre outros. E aí, então, matéria que a gente começa num outro bloco, estudando especificamente esses temas. Nos encontramos lá.